Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós estamos aqui juntos para debater se o Enem vai ser adiado, quais seriam as consequências disso para os estudantes, quais seriam as datas possíveis e o que trouxe a gente até esse cenário tão caótico, tá legal? Só que antes disso, deixa eu te pedir um favor, se inscreve aqui no canal se você quiser estudar muita química e se preparar para o Enem e para os demais vestibulares que você vai fazer ao longo da sua vida, tá legal? Temos muito conteúdo, mais de 400 vídeos para você estudar e vou deixar aqui linkado uma playlist bem legal com um intensivo de química gratuito que nós fizemos para o vestibular da UERJ, mas que certamente se aplica para demais provas como o próprio Enem, tá legal? Então, bora para a nossa abertura e vamos conversar sobre o nosso tema, tá legal? Vamos lá. Gente, nós tivemos um 2020 que foi muito apertado, muito difícil e muito sofrido para muitas pessoas. A chegada do coronavírus mudou uma série de paradigmas em relação à educação brasileira. Então, no ano passado, por causa dessa epidemia, nós tivemos muitas escolas proibidas de atuar de forma presencial, tanto escolas públicas quanto escolas particulares. O que acontece foi que, durante essa proibição das aulas presenciais, observou-se que na rede pública, principalmente, a maior parte dos estudantes, ou uma boa parte dos estudantes, não tinha acesso a meios que lhes permitissem estudar, como bons livros em casa, material adequado para estudar, iluminação, tranquilidade e internet para ter videoaulas. E não houve, até o momento, algum programa que pudesse permitir aos alunos um acesso global, ou pelo menos uma forma a mitigar esse problema de uma forma bem ampla. Muitos alunos não têm, inclusive, um smartphone, um celular, para poder se conectar à internet. E com isso, durante o mês de junho do ano passado, de 2020, e também em maio de 2020, nas redes sociais, cresceu um movimento para adiar o Enem, que até o momento seria em novembro daquele ano. Bom, isso tudo para pressionar o governo a tomar alguma ação e poder ajudar esses estudantes que eu já falei. E a partir disso, o MEC e o INEP juntos proporam uma votação, um censo, um pleito, um referendo a respeito de quais deveriam ser, na opinião dos alunos, as datas do Enem. E aqui eu vou falar só as datas do Enem impresso, tá? As datas do Enem digital é um pouquinho depois, mas é muito parecido e para o meio da nossa discussão não faz muita diferença. Então o INEP e o MEC decidiram propor as seguintes opções para os estudantes. O Enem poderia ser 6 e 13 de dezembro do ano passado. Poderia ser 10 e 17 de janeiro deste ano. Poderia ser 2 e 9 de maio deste ano. Então nós vemos aí datas de dezembro de 2020, janeiro de 2021 e maio de 2021. O resultado da enquete foi publicado no dia 1º de julho, onde os votaram, em sua maioria, pela data de maio. E a data que foi confirmada pelo MEC e pelo INEP, no dia 8 de julho, uma semana depois, foi janeiro. Então, vamos começar aí. Temos um problema de representatividade na data porque o governo deu aos estudantes o poder de escolha, que, ao meu ver, é totalmente equivocado. O problema não é qual seria a opinião dos estudantes sobre quando seria uma data confortável. Esse é um problema técnico, é um problema de saúde. E a saúde, ela deve ser encarada de forma técnica, principalmente uma pandemia, que é uma questão sanitária. Tem profissionais que são qualificados para fazer um debate amplo sobre isso e resolver qual seria o melhor momento. Então, o que acontece é que eu acho que jogar esse pepino, essa batata quente na mão do estudante, não foi a melhor das decisões. Mas me pareceu uma forma de colocar os alunos uns contra os outros e enfraquecer o movimento pelo adiamento do Enem, já que parte deles escolheria dezembro, parte deles escolheria janeiro, parte deles escolheria maio. E o movimento que estava muito forte nas redes sociais passaria a se fragmentar em função dessas datas. E vimos que as datas não foram, a data escolhida não foi em momento algum respeitada pelos órgãos do governo. Mas note o seguinte, o próprio órgão do governo já deu então a possibilidade do Enem acontecer em maio de 2021. Então, acredito eu que se nesse momento o Enem venha a ser adiado,
essa deveria ser uma das datas a serem levadas em consideração pelos próprios representantes do governo. Tá legal? Então, se o Enem for adiado, minha aposta é que ele vai acontecer em torno de maio, bastante tempo após esse novo surto que nós estamos vivendo de coronavírus, que a gente ainda vai falar, e também com tempo para acontecer a vacinação, que a gente ainda vai falar. Tá legal? Então vamos lá. No momento atual, eu vou fazer uma retrospectiva dos últimos 3 dias, contando de hoje, dia 9 de janeiro, dos casos e das mortes que nós tivemos, e vamos conversar um pouco sobre isso. No dia 6 de janeiro, o Brasil apresentou 1.266 mortes e 62 mil novos casos. No dia 7, 1.121 novos mortos e 56 mil novos casos. Em dia 8, ontem, tivemos 1.379 mortos e 85 mil novos casos. Mas esses números a gente precisa comparar com o anterior. A média que nós tínhamos nas semanas anteriores eram 700 mortos e 35 mil casos. Então nós estamos tendo um disparate do número de casos e do número de mortes em relação ao que vinha sendo registrado até então pelos órgãos de saúde. Então, os casos de coronavírus e as mortes estão estourando, não está sob controle. E as pessoas, obviamente, vão ficar com medo e elas não querem se expor em risco para fazer uma prova. Não é uma coisa necessária, né? Agora, vamos pensar o seguinte. Então, por que houve esse estouro, né? Primeiro, porque teve um monte de aglomerações no fim de ano e não houveram medidas tão drásticas ou tão necessárias ou suficientes, vamos dizer assim, para combater esses problemas. E, naturalmente, após irresponsabilidade de muitas pessoas, nós iríamos observar um estouro de casos e que, segundo a maior parte dos especialistas, ainda não está no seu auge. Então, tendo isso em vista, fazer o Enem é colocar em risco vários estudantes que são grupo de risco, que têm parentes em grupo de risco e que muitos deles estavam em isolamento social, cumprindo com as determinações para evitar o contágio pelo coronavírus. Então, na data de ontem, dia 8 de janeiro de 2021, a Defensoria Geral da União ela entrou com um processo pedindo adiamento do Enem, após as hashtags AdiEnem subirem, bombarem na internet, como vocês podem já estar acompanhando. Agora o seguinte, quais seriam os motivos então para a gente adiar, Bom, nós já tínhamos uma espera por uma explosão maciça de casos após o fim de ano, com tudo que nós havíamos observado. Então, um dos motivos para se adiar é evitar que haja um grande impacto sobre o SUS, que já vai estar sobrecarregado com essa onda. Uma vez que o fato das pessoas irem fazer a prova, colocam elas em risco. São 3 milhões de pessoas passando por riscos de se contaminar, então provavelmente muitas delas se contaminarão. Desculpa, a correção, são 6 milhões aproximadamente de estudantes indo fazer o Enem. Então, por mais que o risco seja relativamente baixo, são 6 milhões de pessoas se arriscando. Então, quando você tem um número muito grande de pessoas se arriscando, a chance de haver muitas pessoas que vão, de fato, contrair a doença em meio a esse risco também é grande. Tá legal? Então, além disso, a gente quer evitar uma nova explosão de casos após as provas, porque nós já vamos estar com o nosso sistema de saúde sobrecarregado com pessoas que, por irresponsabilidade nas festas de fim de ano, estão nesse momento começando a ocupar os leitos do SUS. Então, você vai fazer a prova, vai talvez, espero que não, se contaminar ou passar essa doença para alguém da sua família, e essa pessoa, em função do momento atual do nosso sistema de saúde, pode não ter leitos, pode não ter aonde se tratar. Temos cidades passando por problemas gravíssimos com o coronavírus nesse momento, como a capital do Amazonas, Manaus. Além disso, vale lembrar que nós ainda tivemos uma cidade do Nordeste, o Amapá, um estado, o Amapá, passando por sérios problemas com luz e que com certeza isso afetou milhares de estudantes daquele estado. Tá bom. E outro motivo para a gente adiar é, a vacina está logo ali. Já estamos discutindo um plano nacional de vacinação, já se fala de milhares de doses de vacina sendo compradas, já se debate a compra das seringas e todos os problemas logísticos envolvidos, mas vai ter vacinação. Para quem já adiou o Enem e já estamos esperando por alguns meses a mais, será que não vale a pena botar um período extra para minimizar o risco, pelo menos para as pessoas que têm a saúde muito debilitada, que vão estar nas primeiras fases do plano de vacinação? Então, esses, ao meu ver, são os principais motivos que nos levariam
a adiar o Enem. Se lá atrás nós tínhamos um adia Enem por pressionar o governo a dar meios de estudos para as pessoas, que é uma prerrogativa do governo, nesse momento nós estamos pedindo o adiamento do Enem, né? Nós que eu falo a sociedade como um todo, está pedindo o adiamento do Enem para que haja, né, a aplicação do Enem de forma segura para todos. Legal? E vamos pensar, será que há razão para ter medo? A gente tem que começar a encarar, né, quais seriam os principais fatores para a gente tomar essa decisão para ver se a gente tem como tomar ela com segurança, com cautela, com pragmatismo e não apenas com medo. Porque realmente é natural que com, né, milhares de pessoas morrendo diariamente, a gente tem que ficar com medo sim. Mas vamos lá. Será que é possível a gente calcular a chance de você ir fazer a prova e contrair o coronavírus, né, indo fazer o Enem? Seria possível. Se nós soubéssemos, ou tivéssemos pelo menos uma estimativa razoável da proporção da população que está hoje contaminada com coronavírus, que esteja doente e que também esteja, ou que esteja assintomática. Por quê? Se a gente tiver uma porcentagem da população que está espalhando o vírus, a gente vai saber a porcentagem de pegar uma pessoa aleatoriamente na população e ela está transmitindo essa doença. Com isso, nós poderíamos calcular qual é a chance de entre 20, 30, 40, 50 alunos que vão estar numa sala estar com o coronavírus. Porque é basicamente essa a probabilidade de haver o contágio ao longo da prova do Enem. Tá certo? Então, mas vamos pensar aqui num exemplo prático para você entender como é que funciona esse problema. Vamos pensar num outro problema de saúde que é o HIV. Hoje no Brasil nós temos aproximadamente 1 milhão de pessoas com essa doença. E a população brasileira tem 200 milhões. Então nós temos uma porcentagem, uma chance de você se contaminar de 0,5%. Quer dizer que 1 a cada 200 pessoas aleatoriamente no Brasil podem estar com HIV. Então a questão é, qual é a chance de você, em uma relação desprotegida, sem preservativo, se contrair o HIV? Bom, tem 0,5% de como uma pessoa aleatória, sem os devidos cuidados, você contrair essa doença. É uma chance relativamente baixa para uma única relação. A questão é que você pode se relacionar com uma pessoa hoje, com outra daqui a um mês, com várias pessoas, e se você tiver o hábito de ter relações sem proteção, a chance de você adquirir essa doença vai sendo cada vez maior, porque você está se expondo a riscos cada vez crescentes. Então você está jogando, né, numa loteria onde a sua chance de ser sorteado com algo muito ruim cada vez aumenta mais. Tá bom? Então, esse é um dos problemas. Né? Vamos pensar, a chance então de você ter relações com uma pessoa desconhecida ou conhecida, mas aleatória, é que você tenha 0,5% de chance de pegar HIV numa relação comum, né, onde há duas pessoas se relacionando. Agora, só para ilustrar, vamos pensar num problema um pouquinho mais estranho da parte da matemática que eu vou deixar aí para você, inclusive fazer como desafio para treinar para o Enem. Qual seria a chance de você pegar HIV numa relação A3, né, onde tem 3 pessoas se relacionando de forma, né, desprotegida? Para que todos ali se contaminem, basta que um esteja contaminado pelo HIV. Então a sua chance, que antes era de 0,5%, ela não vai exatamente dobrar. Se você fizer as contas, você vai ver que ela não dobra exatamente, mas ela praticamente dobra. Ela aumenta para quase 1%. Apenas pelo fato de ter mais uma pessoa na relação. E por que eu estou falando isso? Porque a chance de você se contaminar com uma pessoa aleatoriamente que esteja com coronavírus é baixa. Porque a chance de você sortear uma pessoa em toda a população brasileira que esteja com coronavírus é uma probabilidade baixa para uma pessoa. Mas pense numa sala que tem 20, 30, 40, 50, 60 pessoas de acordo com o local de aplicação. Então a chance de haver esse contágio vai sempre aumentar com a quantidade de pessoas que vão estar ali. E por isso se pede tanto para que as pessoas não se aglomerem, né, evitando a propagação da doença. E vamos lá, e o que está em jogo nesse momento? Né? O que você tem que pensar? O que vai mudar se adiar o Enem? O que está em jogo se não adiar o Enem? Vamos lá, você está colocando a sua saúde em risco fazendo o Enem sem ter todas as medidas que possam garantir a sua segurança. Você tem que lembrar que isso é importante. Então, primeiro fato é sua saúde, isso está em jogo. A saúde das pessoas que estão ao seu redor, caso você se contamine, também estão em jogo.
E uma das piores tragédias que pode acontecer na vida de um estudante, tirando a sua morte, que com certeza é a pior, é a morte de seus responsáveis financeiros. Por quê? Por que eu falo isso? Porque, gente, a gente está num país que é extremamente desigual, tá? E se você tem hoje um pai, uma mãe, uma pessoa que é responsável financeiro por você, que consegue, né, garantir que você tenha condições de estudar, mesmo que não seja da forma ideal, se essa pessoa amanhã ou depois vier a falecer, você vai ter que garantir o seu próprio sustento. E nós estamos num momento que a economia está péssima, com milhões de pessoas desempregadas. Né? Então aí vem aquela questão, como é que um jovem estudante com baixa formação ainda, com baixa capacidade de se integrar bem ao mercado de trabalho, vai de repente precisar trabalhar para sustentar a si e talvez até alguns irmãos que estejam com ele na própria família. Então isso, ao meu ver, é a pior tragédia que pode acontecer com você, que é estudante, e é isso que eu vejo como está em jogo. Não é apenas a sua segurança, é a segurança das pessoas que estão com você, mas também todo o seu futuro. Porque não basta apenas você... se você morrer você não tem futuro. É verdade, se você morrer não tem futuro. Mas se as pessoas que conseguem trabalhar para que você possa estudar não estiverem bem de saúde, não estiverem empregadas ou simplesmente elas falecerem, você vai ter que assumir esse papel. E no nosso país as estatísticas mostram que estudar e trabalhar junto é uma realidade em que as pessoas muitas vezes não se formam, não concluem o ensino superior. Que é isso que você que está fazendo o Enem está buscando alcançar. Então essa é sim uma preocupação que chama muito a minha atenção e que eu acho que você tem que pensar muito se você quer ou não o adiamento do Enem, se isso vai ser favorável a você ou não. E aí eu queria aproveitar esse momento aqui para a gente finalizar o vídeo e rebater um pouco, né, de alguns argumentos que existem contra o adiamento do Enem. Você já entendeu. Eu acho que o adiamento do Enem tem que acontecer por questões que eu vou estar sempre ao lado de você que é estudante. Eu não quero que isso seja um problema na sua vida. Esperar 2, 3 meses a mais não vai fazer diferença. Então vamos lá. Primeira dúvida. Os estudantes, né, não podem ir fazer a prova, mas podem se aglomerar em festas. A gente vê muito desse argumento em diversos locais, na internet, em grupos, em familiares. Só que vale lembrar que o Brasil é um país muito grande, com mais de 200 milhões de pessoas. E nós temos 6 milhões de estudantes indo fazer o Enem, o que é apenas 3% da população. Então, se você parar para pensar que todas aquelas fotos que você viu, vídeos sobre aglomeração nas festas de fim do ano, aleatoriamente tem 3% de chance de cada uma daquelas pessoas ser um estudante que está indo fazer o Enem. Então, definitivamente, muitas pessoas jovens estão indo fazer o Enem, sim, mas não são todas as pessoas jovens que estão em festa que vão fazer o Enem. Tem muitos estudantes que estão até hoje em casa com receio de se contaminar e de passar essa doença adiante por diversos fatores, e elas estão se cuidando. É justo você obrigar essa pessoa a abrir mão dos seus sonhos de não fazer o Enem, ou botar toda a sua segurança, né, sua e de sua família, em jogo, porque o Enem não pode ser adiado? Eu acho que isso é uma questão que tem que ser pensada dessa forma. Não é todo mundo que está em festa que é o estudante que vai fazer o Enem. Tá? Primeiro ponto, acaba esse argumento. E outro argumento que tem é, mas e as eleições? Tiveram 100 milhões de pessoas indo votar. Isso não foi problema? Claro que isso foi um problema, foi muito debatido. Essas eleições elas aconteceram de forma excepcional, com protocolos excepcionais, e que vale lembrar que tiveram ali 100 milhões de pessoas indo votar, mas o voto é um processo muito simples, é entrar numa cabine, apertar os botões e sair. Isso não leva muito mais do que 10 minutos se a pessoa demorar muito para votar. Então, considerando que você ficou em fila, sei lá, vamos exagerar, você ficou no máximo a 1 hora exposto à possibilidade de pegar alguma coisa. Agora, o estudante que vai fazer o Enem, ele vai ficar na prova, né, de aplicação por até 5 horas, sem considerar todo o trajeto, né, de aplicação e tudo mais. Né? Então, são riscos desproporcionais. E qual seria o gasto de adiar a prova? O governo teria como marcar? Gente, o governo sempre tem como arranjar mais recursos, seja por aplicação de impostos, seja por empréstimos. Nós temos um bom crédito junto ao FMI. Então, acredito que alguns milhões para adiar a prova, sendo que não vai ser preciso elaborar uma nova prova, não vai ser preciso mudar a logística de distribuição,
Não vai ser preciso cadastrar novas pessoas para fazer a prova, vai ser apenas mudar a data e fazer tudo de novo, né, num outro momento. Então, tudo de novo não, tudo num outro momento sem haver o de novo, né? Então, o gasto com adiar a prova ele é muito menor que o gasto com hospitais com as pessoas que, por exemplo, possam vir a se contaminar e também, né, os gastos que todas as famílias vão perder para a sua economia caso pessoas morram. Então, a gente tem que pensar o que é um gasto maior: pessoas morrerem, vidas não se recuperam, ou dinheiro que pode ser alcançado por outras formas, por trabalho posterior. Então, ao meu ver, o fator econômico aqui é o que tem menos impacto, né, nesses argumentos. É justamente por questões de valorizar a vida que eu acredito que o Enem deve ser adiado. Ah, mas o Enem vai ser feito com medidas de biossegurança. Todos vão usar máscara e terá reforço na higienização. Bom, vamos voltar a um exemplo que eu falei, né, que é a contaminação pelo HIV, que é outro problema que nós temos que combater no nosso país. É o seguinte, quando você se relaciona com uma outra pessoa, basta para você se proteger que você use o preservativo. Isso vai diminuir absurdamente as chances de você, né, se contaminar com qualquer IST, né, com qualquer infecção sexualmente transmissível. Basta você se proteger. A questão do coronavírus é que não basta apenas você fazer todos os procedimentos para garantir a sua segurança. Esse é um problema que é muito grave, porque o coronavírus ele depende de todas as pessoas envolvidas no seu redor estarem preocupadas em garantir a segurança umas das outras. E aí eu te pergunto, nos ambientes que você tem presenciado, nos noticiários à sua volta, você tem visto pessoas que estão preocupadas com a sua saúde? Ou apenas você tem que lutar pela preservação da sua qualidade de vida? Então, é isso que está em jogo. Você vai estar numa sala com 20, 25, 30, 40, 50, 100 pessoas, dependendo do local de aplicação, e você não sabe se todas essas pessoas vão estar seguindo à risca todas as medidas, né, de proteção, usando a máscara o tempo todo, evitando, né, a ingestão de alimentos, tudo isso que vai ser abordado ao longo da prova. E os fiscais, eles já estão preocupados se vai haver um esquema de cola ou não. Eles têm que inibir todo o seu texto, têm que fazer todo um trabalho. Distribuir as provas, receber as provas, conferir a assinatura, fazer todo o procedimento que o aplicador tem que fazer. Será que ele vai ter condições de, ao meio a tudo isso, ainda conferir se cada um dos candidatos está tomando as medidas que valorizem e respeitem a segurança do seu colega que está ao seu lado? Pois é. Então, como eu não acredito que isso vai acontecer, eu me posiciono e acredito que a gente precisa adiar o Enem. Seja porque a sua vida é muito preciosa, seja porque temos uma esperança com a vacinação chegando, o fato é que vidas importam mais que tudo isso. Tá bom? Então, para você que ficou até aqui, muito obrigado. Espero ver vocês mais vezes aqui no canal. E eu gostaria muito de saber, o que você acha? O Enem deve ser adiado ou você acha que a data atual deve ser mantida? Comenta aqui para eu saber a sua opinião, tá bom? E não se esqueça, se você quer estudar Química, se preparar para as provas, tem aqui no canal vários e vários vídeos para te ajudar ao longo da sua preparação, tá bom? Então nos vemos em breve, até logo e bons estudos!